Tudo bem? Bem-vindos a mais esse novo artigo. Eu tenho muita felicidade em fazer esse artigo de hoje, porque eu sou uma das autoras, então para mim vai ser muito fácil falar sobre ele e vocês vão ver que é muito interessante para a nossa prática, que nós realmente podemos utilizar como tratamento para uma doença que realmente não tem tratamento, que é a púrpura actínica. Então, eu vou abrir aqui o artigo, foi publicado na Surgical, é um artigo que eu escrevi junto com o meu querido Márcio Serra, e é um relato de caso clínico, foi classificado como eu faço, é uma aplicação off-label da hidroxapatita de cálcio diluída para o tratamento da púrpura actínica. O paciente que foi escolhido foi um paciente masculino, caucasiano, de 80 anos, fototipo 1. Ele apresentava a consulta com a pele bem atrófica, com máculas roxas, escuras e erosões com crostas hemáticas em ambos os antebraços, sendo que era mais intenso no antebraço esquerdo. Tá? Então, aqui está a referência do artigo. Ele já tinha feito vários tratamentos tópicos com hidratantes, com cumarínicos, heparina, e sem melhora significativa, e isso realmente era um problema que o incomodava muito. Ele era médico e se sentia muito incomodado com essas lesões no antebraço, principalmente esquerdo. Então eu propus para ele, na época, 2 sessões de bioestímulo com a hidroxapatita de cálcio, e aí vai contra um pouco o que a Merz preconiza, porque para peles, para corporal, eles fazem 1:4, né? Então uma diluição de 1:4 é 1,5 para 6 ml do diluente, do soro fisiológico ou lidocaína. No caso, eu usei 3 ml, quer dizer o quê? 1:2, a metade do que eles preconizam. Isso por conta da minha experiência já com a hidroxapatita de mais de 10 anos. Eu não vejo por que trabalhar com tanta diluição, mas eu tenho experiência com a hidroxapatita, sei usar. Quem está começando, eu aconselho diluir um pouco mais, tá? Não trabalhar tão concentrado. As aplicações foram realizadas por injeções retrógradas com cânula 22G no subdérmico. Eu dividi o braço em 3 partes, foi então no total, como eram 4,5 ml, 1,5 ml por cada entrada. Foram feitas 2 sessões com intervalo de 30 dias e o único braço que foi escolhido por escolha do tratado, foi por escolha do paciente, foi o antebraço esquerdo, que era o que incomodava ele. De orientação, foi só orientado o uso de fotoproteção tópica no pós, por 6 meses. Houve uma melhora clínica logo após a primeira sessão e se manteve pelos próximos 6 meses de acompanhamento. Entretanto, nas áreas que não foram tratadas, próximas ao cotovelo e no dorso da mão, continuou apresentando lesões de púrpura actínica com menos intensidade, mas apresentou ainda. Então, a dermatoporose, ou púrpura senil, ou actínica, é um extravasamento de sangue dentro da derme e no subcutâneo com pequenos traumas. Afeta principalmente as faces extensoras dos antebraços e das mãos, mas pernas, pescoço e face também já foi descrito. A pele ao redor é normalmente afetada e ela está atrófica, pigmentada e inelástica. Elas são classificadas em primária e secundária e iatrogênica. No caso desse paciente era primária, devido à idade avançada e muita exposição ao sol por longos períodos. E a secundária seria o uso de corticosteroides ou sistêmicos ou tópicos que levariam a essa atrofia cutânea. Ele tem estágios da púrpura actínica, é descrito isso já na literatura, bem descrito. No caso do nosso paciente, ele era estágio 2A, que ele apresentava pequenas lacerações, que eram superficiais e localizadas, né? Apresentava atrofia cutânea, púrpura actínica e pseudocicatrizes, mas não apresentava hematomas, como já é no estágio 3, ou necrose, como é no estágio 4. A pele no histopatológico, ela é fina, a derme se apresenta fibras elásticas, fibras colágenas diminuídas, e elas são progressivamente substituídas por fibras elásticas anormais. E um dado muito importante que as pessoas acreditam que às vezes é porque o vaso
dérmico está alterado e não está, a estrutura tensional é normal, mas há extravasamento sim das hemácias e depósito de hemosiderina no subcutâneo e na derme. O melhor tratamento é a prevenção, é o uso de fotoprotetores acima de 50. Já foi tentado o ácido retinóico a 0,1% com melhoras do aspecto da pele, mas sem melhora da púrpura. Cremes com fatores de crescimento epidérmico também foram tentados e com aplicação 2 vezes por dia por 6 meses, com uma diminuição do número de lesões. Bioflavonoides cítricos orais, né, no caso a vitamina C também, tem uma melhora de 50% das placas purpúricas após 6 semanas. O DEA, né, em creme, houve uma melhora da atrofia epidérmica associada no pós-menopausa, né, usando 2 vezes por dia durante 4 meses, e o DEA oral ainda necessita de mais estudos. Então, por que eu propus o uso juntamente com o Márcio, para a púrpura actínica? O que acontece com a púrpura actínica? Então, há uma falta de sustentação e de proteção dos vasos dérmicos. E a derme está muito delgada. Com isso, leva ao extravasamento de hemácias e hemosiderina mínimos traumas. Não tem, por isso, na púrpura actínica, uma ruptura espontânea, e sim pelo trauma. A hidroxapatita, por ter um efeito bioestimulador, ele melhora a espessura da derme. Com isso, você tem uma melhora na expressão de colágeno tipo 1 e 3, melhora da elastina e da neovascularização. E o seu pico de produção é entre o 4º e o 7º mês. Veja, meu paciente foi acompanhado até o 6º mês. Então, quer dizer, ele ainda pode ter apresentado melhoras ao longo desse 7º até o final de 1 ano. Com o envelhecimento, né, o colágeno se torna irregular. Isso é muito interessante nesse processo de envelhecimento, que esse colágeno ele vai se tornando desorganizado, vai tendo uma perda da estrutura tridimensional da derme, o que afeta negativamente a função dos fibroblastos. Então, o que acontece? As microesferas da hidroxapatita de cálcio, ela forma um alicerce na formação do novo colágeno. Serve de apoio para essas fibras de colágeno, de sustentação. Com isso, os fibroblastos eles conseguem se aderir e com isso se torna uma estrutura mais estável. Isso você não vê, por exemplo, no ácido polilático. Você não tem essa formação de alicerce para formar uma estrutura estável para o fibroblasto. Quem faz é a hidroxapatita. Eu acho que é por isso que eu acho tão bonita a formação de colágeno pela hidroxapatita de cálcio. Né? E com isso, com essa nova estrutura, faz com que a pele entenda que aquela pele está nova. Lembra uma pele, como se a pele estivesse na presença de uma pele jovem e consegue produzir mais colágeno. Então, de conclusão, você tem que a produção de colágeno novo dentro da matriz extracelular daria um melhor suporte estrutural, né, maior firmeza e elasticidade à pele e menos rupturas dos vasos com os mínimos traumas e com menor extravasamento de hemácias. Então, essa seria provavelmente por que ocorre a melhora com a hidroxapatita de cálcio. Mas, com certeza, esse é só um caso relatado, precisa de mais estudos em hospitais universitários com maior infraestrutura, inclusive comparativos, inclusive com o ácido polilático, né? Então fica aí a dica, realmente se você tem algum paciente idoso com essas lesões muito extensas, para usar a hidroxapatita de cálcio para ter bons resultados. Um abraço, o de hoje foi mais curtinho e encontro vocês semana que vem. Até breve!